Questão 1. Sejam os conjuntos A, né, com os elementos 0, 1, 2, B com os elementos 2 e 5 e C com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, classifique como verdadeiro ou falso. E aí a gente tem letra A, B, C, D e E. Tá? Letra A. 2 pertence ao conjunto A. Então, o elemento 2 pertence ao conjunto A. Logo, letra verdadeira. Vou colocar com um verdezinho aqui. Verdadeiro. B. 3 pertence ao conjunto B. Né? Então, o elemento 3 pertence ao conjunto B. Falso, né? A gente está vendo aqui no conjunto B que o elemento 3 não pertence ao conjunto B. Então, aqui é falso. C. A está contido em C. Então, a gente vai olhar o conjunto A e o conjunto C. Então, vejam que 0, 1 e 2, que são os elementos do conjunto A, também fazem parte do conjunto C. 0, 1 e 2. 0, 1 e 2, 0, 1 e 2. Então, a gente pode afirmar que A está contido em C. Tudo bem? Então, essa letra é verdadeira. D. C está contido em A. Então, C tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5 como elementos e o A tem 0, 1 e 2. Eu não posso afirmar que o C está contido em A, porque nem todos os elementos de C estão presentes em A. Então, o D é falso. E o E, último e não menos importante, o vazio está contido em B. Verdadeiro. O vazio está contido, né? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Tudo bem? Então, o vazio está contido em A, o vazio está contido em B, e o vazio também está contido em C. Então, a E é verdadeira. Próxima questão. Questão 2. Classifique como verdadeiro ou falso e justifique. Beleza. Então, vamos lá. A. O elemento 0 pertence ao conjunto 0, 2, aqui tem os seguintes elementos, né? 0, 2 e 3. Isso aqui é verdadeiro, tudo bem? O 0 é um elemento desse conjunto. B. O conjunto que tem o elemento 2 pertence ao conjunto com os elementos 2 e 3. Isso aqui, gente, está falso. Por que está falso? Vejam bem. Primeiramente, esse símbolo aqui, né, se refere a pertencer. A gente trata de elementos quando a gente usa esse símbolo. Tudo bem? Se esse 2 estivesse fora desse colchetes, né, e essa afirmação estaria verdadeira, porque a gente estaria tratando de elementos. Mas o 2 está entre colchetes. Significa que o 2 é um conjunto, né, um conjunto com o elemento 2. Então, o conjunto com o elemento 2 não está presente nesse outro conjunto com os elementos 2 e 3. Estaria presente nesse outro conjunto se a gente escrevesse o outro conjunto como sendo dessa forma aqui, gente, ó. 2 e 3. Então, esse 2 aqui, né, seria subconjunto desse conjunto. E aí eu poderia afirmar que o 2, né, como elemento, pertence a esse conjunto. Espero que tenha ficado claro. Mas nesse caso da afirmativa da questão, na letra B, né, o 2, né, esse 2 entre colchetes, né, que é um conjunto, ele não pertence a esse outro conjunto. Show? Então, próxima. O vazio pertence ao conjunto que tem um elemento 0? Não pertence, gente. Por quê? O vazio não é elemento desse conjunto. Se esse conjunto tivesse escrito dessa maneira aqui, ó, né, aí o vazio seria um elemento desse conjunto. Tudo bem? Mas, como não está escrito dessa maneira, então a letra C está falsa.
Letra D, 0 pertence ao vazio. Gente, o vazio não tem elementos, então, falso. 0 está contido no vazio. Gente, primeiro, né, o vazio, nenhum elemento está contido no vazio, certo? Segundo, o 0, esse símbolo aqui, ó, a gente utiliza para tratar de conjuntos, e o 0 está como elemento aí. Então, são duas coisas erradas, né? O 0, ele não estaria, o conjunto 0, né, não estaria presente, não estaria contido no vazio, se o 0 tivesse entre colchetes, né? E o elemento 0 não pertence ao vazio. Então, qualquer forma, isso aí estaria errado. Tudo bem? Porque o vazio, ele não contém elementos e o vazio, ele não contém conjuntos. Tudo bem? Subconjuntos, no caso, tá? E não. Então, aí é falsa, tá, gente? F. 1 pertence ao conjunto que tem 1, 3 e 4 como elementos. Isso aqui é verdadeiro, tudo bem? O 1 pertence a esse conjunto. O conjunto 3 e 4 está contido nesse conjunto aqui. E sim, gente, isso aqui é verdadeiro, tudo bem? Porque nesse conjunto aqui, há um subconjunto com os elementos 3 e 4. Por exemplo, digamos que eu tenha o seguinte conjunto, né? Eu tenho o seguinte conjunto. 1, 2 e 3. Bom, nesse conjunto aqui, está presente os subconjuntos. 1, né? Esse conjunto contém esses subconjuntos, né? 1, aí tem o subconjunto 2, tem o subconjunto 3, tem o subconjunto 1, 2, tem o subconjunto 1, 3. Esse aqui tá péssimo. Tem o subconjunto 2, 3, sabe? E tem essas combinações diferentes que são os subconjuntos presentes nesse conjunto. Nesse caso aqui, 3 e 4 é uma combinação de um subconjunto que está contido, né? Nesse conjunto maior. Tudo bem? Então, podemos apagar. E próxima questão. Vamos lá, questão 3. Sejam os conjuntos A com os elementos 0, 2, 5 e 8 e B com os elementos 2, 5 e 7, determine A união B. Então, A união B, né, é a soma dos elementos de cada um dos conjuntos. Então, o conjunto A tem 0, 2, 5 e 8 e o conjunto B tem 2, 5 e 7 como elementos. Então, A união B terá os elementos 0, 2, 5, 7 e 8. Show? Vamos lá, isso aqui é A, né? Aí o B. A interseção B. A interseção B nada mais é do que os elementos que estão presentes tanto em A como em B. Então, a interseção B, né? Os elementos que estão presentes em ambos os conjuntos. Então, o 2, o 5 e o 2 e o 5 só, né? Então, a interseção B... Meu Deus, o problema é fazer esse negócio aqui. Aí. 2 e 5. B menos A. Então, o conjunto B menos o conjunto A. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar todos os elementos de A que estão presentes em B. Tudo bem? Porque aí a gente vai encontrar o resultado. Os elementos de A são 0, 2, 5 e 8. Os elementos de B, 2, 5 e 7. Então, o que tem em comum, né? O que tem os elementos de B, que também tem A, são 2 e o 5. Então, B menos A vai ficar 7.
É um conjunto unitário com elemento 7. D. Do D é A menos B. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar todos os elementos de A que estão presentes também em B. Os elementos de B são 2, 5 e 7. Os elementos de A são 2 e 5, 0 e 8, né? Os elementos em comum são 2 e 5, então eu vou tirar o 2 e o 5. A gente vai ter o seguinte conjunto formado, com 0, 0 e 8, tá bom? E agora, letra E, né? O complementar de B em relação a A. Vou escrever para vocês aqui, ó, complementar, não é o C assim não. Complementar de B em relação a A. Bom, o complementar de B em relação a A, gente pode escrever da seguinte forma, ó, esse B ele vai descer e passar a ser subtraído, tudo bem? Vai passar subtraindo, no caso. Vai ficar, então, A menos B, o conjunto de A menos B. A menos B a gente já viu que é 0 e 8. De forma teórica, né, como é que a gente pode pensar em complementar? Gente, é o seguinte, complementar de B em relação a A é o que tá, o nome já está dizendo, complementar de B. Ou seja, tudo menos o B. Qual é o complemento de B? Tá entendendo? Vou dar um exemplo. Digamos que a gente tenha um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2. E o conjunto B com os elementos 0 e 1. Aí eu faço complementar, não sei assim não, meu Deus, vou complementar de B em relação a A. Ou seja, gente, é tudo que for complementar a B. E o que é complementar a B? É tudo menos o B, gente. Tudo menos o B é igual a 2, né? O elemento 2 ali, ó. Aí nem precisaria fazer essas contas, né? Mas eu estou explicando para vocês só a parte teórica, para vocês entenderem o que é que significa complementar. Tudo bem? O complementar de B em relação a A é tudo menos o B. Se fosse complementar de A em relação a B, é o complementar de A. O que é o complementar de A? É tudo menos o A. É o complemento de A, né? Tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Próxima questão. Vamos lá, questão 4. Sejam os conjuntos A com os elementos 0, 1 e 3, B com os elementos 2, 4 e 5, e C com os elementos 1, 2 e 5, determine A união B interseção com C. Então vamos começar escrevendo os dados da questão. Então a gente sabe que o conjunto A tem os seguintes elementos: 0, 1 e 3. Show. O conjunto B tem os seguintes elementos: 2, 4 e 5. E o conjunto C tem os seguintes elementos: 1, 2 e 5. Pronto, perfeito. Na questão A, então, né? Na letra A, ele quer saber A união B interseção C. Então, A união B interseção com C. A união B é quanto, gente? Então, a gente só vai unir os elementos, né? Então, A união B é um conjunto... Nossa, como eu não... Assim, pronto. É um conjunto com a união desses elementos. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a união desses dois conjuntos, tudo bem? Então, vai ficar essa união, interseção com C, ou seja, quais elementos que estão presentes tanto nessa união como no conjunto C. Então, os elementos são 1, 2 e 5, tudo bem? Então, o resultado da A é o conjunto com os elementos 1, 2 e 5. Certo? B é A união B, interseção B união C. Né?
Vou escrever isso aqui para vocês. A união B, interseção B, união C. Então, veja bem, ó. A gente já sabe qual é o conjunto, né? Quais são os elementos do conjunto de A união B. Falta a gente saber quais são os elementos do conjunto B união C. Então, B união C, né, terão os seguintes elementos. A gente vai unir esses elementos aqui. Então, vai ficar 1, 2, 4 e 5. Certo? 1, 2, 4 e 5. Será a união desses conjuntos. Agora, é só fazer a interseção, né? A interseção desses dois conjuntos aqui, ó. Quais são os elementos que estão presentes em ambos os conjuntos? O 2, o 4, o 1 e o 5. Então, 1, 2, 4 e 5 é o resultado dessa interseção. Tudo bem? 1, 2, 4 e 5. Show de bola. C é A interseção B, união B interseção C. Então, vou escrever aqui para vocês. Ó, A interseção B, união B interseção C. Então, a gente tem que encontrar quais são os elementos dessa interseção e quais são os elementos dessa interseção aqui. Então, A interseção B terão os seguintes elementos, né, desse conjunto. Então, ó, quais são os elementos que estão presentes tanto em A como em B? Nesse caso, não tem nenhum elemento presente nesses conjuntos. Ou não tem nenhum elemento em comum presente nesses conjuntos. A gente chama isso de conjuntos disjuntos, né? Conjuntos disjuntos são conjuntos que não possuem elementos em comum. A gente pode escrever com esse símbolo aqui, né, que representa o vazio, ou esse símbolo aqui que também representa o vazio. E B interseção C, né, vamos ver quais são os elementos que estão presentes em ambos os conjuntos. Então, o 2 e o 5 são os elementos que estão presentes em ambos os conjuntos. Show? Então, a gente já tem esses valores. Agora é só fazer o vazio interseção com o vazio união B interseção C, né? Então isso aqui vai ficar igual a 2 e 5. Tudo bem? Os elementos 2 e 5. Então é um conjunto com os elementos 2 e 5. Porque o vazio a gente não precisa representar. Tudo bem? Está implícito que o vazio já é um conjunto, né? Ou melhor, um subconjunto desse conjunto aí. Tudo bem? D. Deixa eu ver. D. Aqui. A união B menos C. A gente sabe quanto é que é A união B? Sabe aqui, ó. Esse conjunto aqui, gente. E menos o C. C é esse conjunto aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar de A tudo que for C. Tudo bem? Então, a gente vai tirar 1, 2 e 5 de A. Logo, o resultado de A união B menos C será um conjunto com os elementos 0, 3 e 4. Né? Porque eu vou tirar 1, 2 e o 5. 1, 2 e 5, 0, 3 e 4. Então, essas são as respostas, né, das letras A, B, C e D. Certo? Todos estão entendidos? Próxima questão. Vamos lá, questão 5. Classifique como verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. 1 sobre 2 pertence aos números naturais. Gente, 1 sobre 2 não pertence aos números naturais. Tá? 1 sobre 2 pertence aos números racionais. Então, essa primeira letra está falsa. Menos 1 pertence aos números naturais. Gente, está falso também, tá? Menos 1 já faz parte dos números
dos números inteiros, tudo bem? Dos números inteiros. 1,33333 é uma dízima, né? Essa dízima pertence aos números racionais? E aí, gente, pertence ou não pertence aos números racionais? Pertence aos números racionais. Porque uma dízima nada mais é do que uma fração não exata, né? Uma fração que não tem um valor exato. Então, sim, pertence aos números racionais. Essa questão está verdadeira. Raiz de 3 pertence aos números racionais? Gente, raiz de 3 dá um valor exato, tudo bem? Então, sim, pertence aos números racionais. 0 pertence aos números reais? Pertence aos números reais, tudo bem? 0 é um número natural. Um número natural, um número inteiro, um número racional. Então, 0, obviamente, pertence aos números reais. Π pertence aos números reais menos os números racionais. Então, gente, veja só. Os números, o conjunto dos números reais, né, englobam todos os outros conjuntos. E os números racionais, né, o conjunto dos números racionais, englobam o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. O único que o conjunto dos números racionais não engloba é o conjunto dos números irracionais, né? Então, veja bem, se a gente tem os números reais, né, menos os números racionais, a gente vai ter um conjunto com os números irracionais. E o π é um número irracional. Tudo bem? Então, o π pertencendo aos números reais menos os racionais, isso aqui vai dar um número irracional, que está correto. Tudo bem? Então, aqui é Vzinho de Vitória. Eita. Vzinho de Vitória. Vzinho de próxima questão. Questão 6. Escreva as dízimas periódicas abaixo em frações. Então vamos lá, gente. Só uma revisão rápida. As dízimas periódicas, né, elas são divididas em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Dízimas periódicas simples são aquelas dízimas periódicas, né, em que não há um valor depois da vírgula que não faça parte do período. Calma que eu não entendi nada. Vou explicar. O que é período? Período é um número que se repete. Basicamente é isso. É um número que se repete. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, né, 0,333333, o período é um número que se repete, logo o período é 3, né? Esse é o período. Então, se a gente fosse escrever isso aqui, a gente escreveria dessa forma, 0,3, sendo que 3 é o período. Com esse simbologismo, a gente sabe que o 3 está se repetindo até o infinito. Tudo bem? Vou dar outro exemplo de uma dízima periódica simples. 0,141414 e aí vai até o infinito. Tá? Então, 0,141414, qual é o período dessa dízima periódica simples? O período é 14, tudo bem? O período é o que se repete. Então, se a gente fosse escrever isso aqui de forma simplificada, seria 0,14, né, com essa marcação aqui. Tudo bem, gente? E aí tem a dízima periódica composta. Dízima periódica composta, né, é uma dízima em que há presença de um número que não faz parte do período depois da vírgula. Calma que eu não entendi nada, eu vou explicar em exemplo para vocês. Então, por exemplo, 0,3333, eita, 333, pronto. Vejam, o 3 é o período, porque o 3 se repete, né, até o infinito. Mas esse 1 ele não se repete. Se esse 1 não se repete, né, esse 1 faz com que essa dízima seja uma dízima composta. E esse 1 ele tem uma nomenclatura também, tá, gente?
Esse 1 se chama antiperíodo. Antiperíodo. Tudo bem? Antiperíodo. Vou dar outro exemplo de uma dízima periódica composta. 0, não, 0 não, vou colocar com 1, vai. 1,344, melhor. 1,3, 45, 45, 45 e aí sucessivamente. Vejam que esse 3 é o antiperíodo, o período é 45. Tudo bem? Se a gente fosse representar isso aqui, a gente representaria como, Victor? 1,345 dessa forma aqui, com essa marcação em cima do 45, que é o período. Show? Feito essa revisãozinha, né, a gente pode passar para a resolução das questões. Então, vamos lá. Questão 6, né, letra A. 0,33333. Como é que a gente vai determinar a fração geratriz dessa dízima periódica? Fração geratriz é um termo que eu não expliquei para vocês, mas eu vou explicar porque é fácil. Fração geratriz nada mais é do que a fração que deu origem a essa dízima periódica. Lembra que eu falei para vocês, ou se eu não falei, eu vou falar agora, que a dízima periódica nada mais é do que uma fração não exata, ou seja, uma fração que possui valores que se repetem constantemente até o infinito. Então, a fração geratriz nada mais é do que a fração que deu origem a essa dízima periódica. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa aqui é uma dízima periódica simples, pela definição que eu expliquei para vocês. Essa é uma dízima periódica composta. Essa é uma dízima periódica simples. E essa aqui é uma dízima periódica composta. Por que eu estou separando essas dízimas periódicas simples e compostas? Porque cada uma vai ter uma fórmula diferente, tudo bem? Mas apresentam semelhanças. Vamos lá, dízima periódica simples, ela não tem antiperíodo. Concordam comigo? Vocês estão vendo, ela não tem antiperíodo. Então a forma de resolver é mais simples possível. Como? Primeiro vocês vão identificar qual é o período dessa dízima periódica. Então eu vi que o período é 3, né? O período é 3, show de bola. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão identificar quantos algarismos estão presentes no período dessa dízima periódica. Ah, então o período é 3, só tem um algarismo. Né? Tudo bem, então um algarismo. Agora vocês vão fazer o seguinte, o divisor, prestem bem atenção, olha para mim, o divisor dessa fração geratriz será uma quantidade de noves proporcional à quantidade de algarismos que estão presentes no período. Calma que eu não entendi nada. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Veja bem. Nesse exemplo aqui, só tem um algarismo presente nesse período. Então, eu vou colocar só um 9. Mas digamos que a minha dízima fosse 0,151515. Qual é o período? 15. Quantos algarismos tem no período? 2. Então, eu teria que colocar 2 noves, né, no divisor. Seria, então, 99. Ah, Victor, mas e se fosse 0,153, 153, 153? Mesma coisa. Identifica o período. O período é 153. Quantos algarismos tem no período? 3. Então, o divisor será 999. Está vendo que a quantidade de 9 é proporcional, veja bem, diretamente proporcional à quantidade de algarismos presente no período. Show? Então, já que vocês entenderam, que eu espero que vocês tenham entendido, né? A gente pode continuar com a resolução. Então, vejam bem, aqui a gente tem a gente colocou um 9, né? Porque tem um algarismo no período. Agora a gente vai para o dividendo, a gente já encontrou o divisor. Agora a gente vai para o dividendo. O dividendo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar todos os algarismos, tá? Da esquerda para a direita, que vão até o início do período. Calma que eu não entendi. Vejam bem, com o exemplo fica mais fácil. Então, todos os algarismos que vão do início, né, da esquerda para a direita, até o início do período, certo? Então, aqui vai até esse 3 aqui. Então, vai ficar 0,3. Tudo bem? Vou dar exemplos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Vamos lá.
Vamos supor que seja 0,454545. Vocês vão pegar todos os algarismos que partem da esquerda para a direita e que vão até o início do período. Então, onde começa o período aqui? Quase não sai, né? Onde começa o período? Começa no 45. Então, vocês vão pegar todos esses algarismos aqui, 0, 4 e 5. Ah, Victor, mas e se fosse 0,456? Ou se fosse 1,453? Mesma coisa, velho. Todos os algarismos, né? Sim, pera ainda. Eu tenho que colocar os outros valores, né? Porque senão vocês vão ficar, ué. Só esse valor aqui é onde é uma fração exata? Não, é um dízimo periódico. 0,456, 456, 456. Aqui, 0,453, 453, e aí vai até o infinito. Então, vejam, vocês vão pegar todos os valores que vão do início, né, partindo da esquerda para a direita, até o início do período. O período é 456, né? Então a gente vai pegar até o 456. Ah, Victor, e o período aqui é 453. A gente vai pegar todos até o 453. Compreendido? Então, se a gente fosse colocar no dividendo, né? O dividendo aqui seria 456. Se a gente fosse colocar no dividendo aqui, esse valor aqui seria 45. Né? E o dividendo dessa dízima aqui, né? Dessa fração geratriz, no caso, perdão, seria 1453. Show? Mas não acaba aí, gente. Não acaba aí. Presta atenção. A gente está acabando, tá? A gente está acabando, mas não acabou ainda. Vocês vão pegar todos os valores da esquerda, todos os algarismos da esquerda para a direita até o início do período, menos... Ah, não, gente, perdão. Aqui... não, tá certo. Eu que me confundi. Menos, preste atenção. Desculpem o equívoco. Menos os números inteiros. Ah, Victor, o que são números inteiros? São os números que vêm antes da vírgula. Tudo bem? Nesse caso aqui, o número inteiro é 0. Então vai ficar 0,3 menos 0. Ah, Victor, mas se a dízima periódica simples fosse 1,333? Então, simples, o dividendo seria, né, os algarismos que vão até o período, no caso aqui seria 13, né, menos o número inteiro. O número inteiro é 1. Então a dízima periódica seria, o dividendo seria 12, né? Ah, e quanto é que é o divisor? O divisor seria 9, né? Porque só tem um algarismo no período. Seria 12 por 9. Show? Então, nesse caso aqui seria 0,3 menos 0. Ou seja, 3 dividido por 9, 1 dividido por 3 é o resultado. Vou colocar aqui para vocês, 1 por 3. Beleza? Vamos responder outra dízima periódica simples, né, para que vocês possam entender e compreender completamente o conteúdo. 3,14, e também porque é necessário, né, já que faz parte da questão. 3,14, 14, 14, 14, 14, e aí vai até o infinito. Vejam bem, olha para mim. O que a gente vai fazer? Mesma coisa do anterior. Qual é o período, gente? Vocês respondam para mim, qual é o período? Dá um tempo. Exatamente, 14. 14 é o período. Então a gente vai marcar o 14 aqui, galera. Aí eu pergunto para vocês, quantos algarismos tem no período? 2 algarismos, exatamente. Então, se tem 2 algarismos no período, quantos 9 a gente vai colocar no divisor? 2 9. Exatamente. Agora vamos lá para o dividendo, gente. A gente vai pegar todos os algarismos que vão até o início do período, começando da esquerda para a direita. Quais são os algarismos que a gente vai pegar aqui, então? 3, 1, 4. 314. E a gente vai subtrair, né, esse valor pelo número inteiro presente nessa dízima periódica. Então, o número inteiro é 3. Então, a dízima periódica vai ficar 311 menos, dividido por 99. Tudo bem? 311 por 99.
Vamos para agora para as dízimas compostas. Tudo bem, gente? Dízima composta. É semelhante, porém tem algumas diferenças. Mas nada impossível. Tudo bem? Nada impossível. Vamos lá. Na dízima periódica composta, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai identificar o período inicialmente. Qual é o período daqui? O período é 3. Quantos algarismos tem no período? Um algarismo. Ah, Victor, então vou colocar um 9 aqui? Exatamente. Só um 9. Ah, e se fosse 2 algarismos no período? 9, 9. Se fosse 3, 9, 9, 9, 9, não importa. Tudo bem? Não importa. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para o anteperíodo. A diferença vai ser essa, porque aqui vai ter um anteperíodo. Lá na dízima periódica simples não tem um anteperíodo, aqui tem. Eu pergunto para vocês, gente, qual é o anteperíodo dessa dízima periódica composta? É 1. Quantos algarismos tem no anteperíodo? 1 também. Então, a gente vai adicionar ao 9, né, a quantidade de 9 que você colocou, uma quantidade proporcional de zeros à quantidade de algarismos que tem no anteperíodo. Calma que ficou confuso. Vou dar um exemplo. Se o anteperíodo fosse 1, não, se a dízima fosse 1, né? Deixa eu colocar de preto aqui para que vocês possam visualizar melhor. 1,356,33333. Qual seria o anteperíodo aqui, gente? O anteperíodo seria 356. Quantos algarismos teriam aqui, gente? 3 algarismos, né? E qual seria o período dessa dízima? O período seria 3. Quantos algarismos? 1. Então, a gente coloca, o divisor, né, seria 9, né, porque só tem um algarismo no período. Esse 9 representa o período. E a gente colocaria uma quantidade de zeros proporcionais à quantidade de algarismos no anteperíodo. Então, tem 3 algarismos aqui. A gente colocaria 0, 0, 0. Né? Isso aqui seria o anteperíodo. Show? Molezinha, mamão com açúcar. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e a gente vai continuar. Tá ficando longa essa resolução? Tá, mas vocês vão compreender completamente. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, a gente tem um algarismo no anteperíodo. Então, vai ficar 90. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer, Victor? Mesmo esquema da dízima periódica simples. Vamos pegar todos os algarismos da esquerda para a direita que vão até o período. Show? Agora a gente vai colocar 1, 1 e 3 aqui, 113. E agora, Victor, vamos pegar os números inteiros? Não, não, não. Vê bem, olha para mim. Dízima periódica composta, a gente vai pegar todos os algarismos que vão até o anteperíodo. A gente vai subtrair, né, por todos os algarismos que vão até o anteperíodo. Então, nesse caso aqui, a gente vai subtrair, né, por 11, porque o anteperíodo termina em 1, né, vai até 1. Os algarismos vão até 1. Show? Então, a dízima... Calma aí, vou só padronizar isso aqui, né, para não ficar... Vai ficar 113... menos 11, não é isso? Exatamente, 113 menos 11. Ok. E aí, vai ficar então 102 por 90. Beleza? E por último, mas não menos importante, né? A gente tem essa dízima aqui. Novamente, vamos lá, rapidão. Qual é o período dessa dízima? Até eu buguei aqui. Qual é o período dessa dízima? O período é 13, né, galera? 13. Show? Quantos algarismos tem no período? 2 algarismos tem no período. Qual é o anteperíodo dessa dízima, gente? É o 0,5. O 0,5 é o anteperíodo, né? Quantos algarismos tem nesse anteperíodo? Tem 2 algarismos, então vai ficar 99 aqui, né? 00, gente. 9900. Show. Vamos lá. Quais são os algarismos que partem da esquerda para a direita e vão até o período? Então vai ficar 0, 0, 5, 13. Ou seja, vai ficar 513.
né? Porque zero à esquerda não conta. E aí, gente, quais são os algarismos que vão da esquerda para a direita e que terminam no anteperíodo? Então, 005. Então, vai ficar 513 dividido por 9.900, galera. Ou 513 menos 5 dividido por 9.900. Tudo bem? Isso aqui é 508 dividido por 9.900. Beleza? Assim a gente acaba essa questão. Foram 18 minutos de resolução, né? Mas espero que todos tenham entendido. Vamos lá então, questão 7 e última, galera, última dos conjuntos, né? Uma pesquisa de satisfação com 100 pessoas sobre 2 produtos, obteve-se o seguinte resultado. Então, calma aí, vamos lá, vamos processar. Eram 100 pessoas, né? Tudo bem, 2 produtos, obteve os seguintes resultados. 40 aprovam X, 50 aprovam Y e 30 aprovam nenhum dos 2 produtos. 30 não aprova nenhum dos 2 produtos. Tá ok. Eu pergunto, aí pergunta a questão, né? Quantas pessoas aprovam apenas o X? Apenas o X. Então, vejam bem, ó. No total foram 100 pessoas, certo? No total foram 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 30 não aprovam nenhum dos 2 produtos. Então, sobrou 70 pessoas que aprovam X ou /E, Y, né? Então, a gente pode escrever isso aqui, né, na forma de diagrama. Eita, negócio horroroso. Então, foram 30 pessoas que não aprovaram nenhum dos 2, né? 40... Ah, tá. Aí teve um número X, de pessoas que aprovavam ambos, tudo bem? Por que eu sei que teve um número X de pessoas que aprovavam ambos? Porque a conta não vai bater. Não vai bater. Sobrou 70 pessoas que aprovavam X e Y, certo? Então, se eu somar 40 mais 50 dá 90, como assim? Se sobrou só 70 pessoas que aprovavam ambos, um ou outro, ou os dois, como é que vai ter 90 pessoas que faziam isso? Não, então a conta não está batendo. Por quê? Porque há nesses conjuntos pessoas que aprovavam tanto X como Y. Né? Há uma interseção desses conjuntos. Show? Beleza. 40 aprova X, né? Então, os que aprovam... Peraí, gente, eu vou colocar aqui X e aqui Y. Os que aprovam somente o X, né? Então vai ser 40 menos o X. Eu vou colocar essa variável como sendo Y, né? Pra gente, não é Y não, vou colocar como sendo Z, para a gente não confundir com os conjuntos, tudo bem? Então, Z, 40 menos Z. Beleza. Por que 40 menos Z, gente? Porque, vejam, ele falou que 40 aprovava X, né? Então, se eu fazer 40 menos, se eu fizer 40 menos Z mais Z, vai dar 40. Show? Então, está de acordo com o que a questão está me fornecendo. 40 pessoas aprovam X. Ok. Quantas pessoas aprovam Y? 50 pessoas aprovam Y. Então, as pessoas que aprovam apenas Y são 50. Vou colocar de uma corzinha diferente aqui, né? Vai ser 50 menos Z. Por quê? Se eu fizer 50 menos Z mais Z, vai dar 50, né? Então, 50 pessoas são as pessoas que aprovam Y. Certo, gente? Agora a gente pode descobrir, né, quanto que custa, quantas pessoas aprovam X e Y. Tudo bem? Como? Só somar tudo isso aqui, galera. Ó. 40 menos Z mais Z mais 50 menos Z, né, mais 30, isso tudo é igual a 100, né, que foram 100 pessoas. Agora, menos Z mais Z, a gente corta.
40 mais 50 dá 90. Deixa eu colocar de preto aqui, né, galera? Não, vou colocar de verde, para quem tem toque aí. 90. 90 menos Z mais 30 é igual a 100. Então, aqui vai ficar 90 mais 30, gente, 120. Tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui. 120. 120 menos Z é igual a 100. Então, Z é igual a 100, é igual a 120 menos 100. Logo, Z é igual a 20. Então, tem 20 cidadãos que aprovam tanto X quanto Y. Então, a letra A fala o seguinte: quantas pessoas aprovam apenas o X? Apenas o X é 40 menos Z. O Z são 20, né? Então, quantas pessoas aprovam apenas o X? 20 pessoas. Quantas pessoas aprovam apenas o Y? Gente, o Y é 50 menos o Z, né? Z é 20, então vai ficar 30. Quantas pessoas aprovam X e Y simultaneamente? Que foi o Z que a gente encontrou, é 20. Ah, Victor, mas eu não confio nesses dados. Então vamos substituir aqui, gente. Vamos substituir. Ó, se a gente colocar aqui como sendo 30, né, o Y, apenas o Y como sendo 30, apenas o X como sendo 20. Aqui é 30, tá, galera? E o Z como sendo também 20. Isso aqui tudo deve dar 70. Não dá 70? Não sei ainda, eu vou somar para chegar no resultado junto com vocês. 20 mais 20, 40. 40 mais 30, 70. 70 mais 30, 100. 100 pessoas são as pessoas que participaram dessa pesquisa de satisfação. E com isso a gente acaba, né, a lista de conjuntos. Eu vou começar com vocês agora, no outro vídeo, uma lista de funções, tudo bem? E espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição para dúvidas, né? E é isso. Até o próximo vídeo.